Bom dia, Evaldo, querido. Bom dia, meu pai. Bom dia, Cristina. Tá aqui o meu pai, pai Francisco. Aí, de novo aqui comigo, graças a Deus. Não é o pai Francisco, é meu pai, né? Eu sou filha de Francisco, né? Você viu que legal? É meu irmão. Gente, bom dia, meus queridos ouvintes, leitores, alunos. Um beijo no coração de vocês. Começa novamente aqui o programa Linguagem do Corpo, toda semana, trazendo um pouquinho de autoconhecimento. Como eu gosto de que as coisas sejam explicadas, né? Porque eu não gosto de ninguém assim, vaquinha de presépio. Ainda existe vaquinha de presépio? É expressão antiga, mas... Mas existe ainda aquelas vaquinhas de que põe no presépio e fica com a cabecinha assim? Vocês estão vendo, né? Cabecinha assim? Né? Então, assim, eu gosto de explicar. E o assunto hoje, eu comentei ontem em aula, que são sobre os leucócitos. Calma, não se apavore. Os leucócitos são só os glóbulos brancos, né? Aqueles que combatem as infecções orgânicas. E é interessante que o Dr. Paul Pierson, né, dos Estados Unidos, que escreveu um livro há muitos anos chamado A Memória das Células, ele explicou cientificamente esse efeito dos leucócitos quando as pessoas se beijam na boca. Agora que vai pegar. Ui! Olha só. E essa coisa edificante, vocês vão começar a diminuir, viu? Sabendo cientificamente o que acontece. Nos glóbulos brancos ficam ali todas as informações genéticas, né? Pelo DNA. Então, quando você tem relação sexual com trocas de fluidos e até transplantes de órgãos, né? E beijo na boca, você adquire parte da personalidade, da memória, né, dos pensamentos, das intenções da outra pessoa. Então, o Dr. Paul Pierson, ele fez uma experiência fantástica para poder iniciar, porque ele viu uma coisa interessante que aconteceu com ele mesmo. Ele nunca havia escrito um livro. E depois que ele foi transplantado com uma válvula do coração de um escritor, ele passou a escrever livros. Ele achou interessante as novas tendências dele. E uma vez ele também fez o transplante de um coraçãozinho de uma menina de 8 anos. E essa menina de 8 anos, ela voltou do hospital, tudo bacana, o organismo não rejeitou aquele coraçãozinho novo, estava tudo bem. Só que todas as noites ela tinha um sonho com o mesmo homem. E ela contava para o pai e para a mãe. O pai não deu muita atenção. Mas a mãe começou a intuir que tinha alguma coisa estranha ali. E aí a mãe, por intuição, levou a filhinha de 8 anos à delegacia. E lá a menina descreveu o rosto do homem, o corpo do homem, que ela sonhava todas as noites após a cirurgia. E então o delegado, que era colega ali da família, mandou buscar, né? Vamos tentar. E acharam. Foi o homem que assassinou a outra menininha de 8 anos que doou o coração para esta. Então, a memória celular que estava no sangue ali do coraçãozinho da menina assassinada caiu na corrente sanguínea da menininha que estava com o coração. E ela começou a ter as sensações, as visões e tal. Então, ela começou a ver. Tem até um filme que fizeram como ficção, que é... Como é que chama? Quem que lembra? Pelo amor de Deus, me fale o nome. Aquela mulher que recebeu a córnea de um assassino. E ela começou a ver todo o crime que este homem cometeu. Começou a revelar coisas. Fizeram um filme como ficção. Eu não sei se é Olho da Maldição, sei lá como é que é. E, na verdade, isso é uma realidade. Aí o Dr. Paul Pierson, ele pegou um pouquinho da saliva de um voluntário e colocou dentro de um tubo de ensaio. E colocou no laboratório em observação. Aí o voluntário ficou numa sala... também em observação, assistindo um filme muito pesado de terror. E o voluntário, quando tomou um susto com uma cena, o leucócito dele reagiu lá no laboratório. Aí o Dr. Paul Pierson e a equipe médica acharam muito estranho aquilo. Como é que pode se estar separado do homem, né? Aí levaram o tubo de ensaio com saliva, leucócito do voluntário, 90 quilômetros longe do voluntário. Tá, ficaram lá em observação. Quando o voluntário tomou outro susto com uma cena pesada, o leucócito lá no laboratório, 90 quilômetros longe, reagiu novamente.
E o Dr. Paul Pierson começou a se aprofundar nessas experiências. Então, ele deixa muito bem claro que existe uma onda eletromagnética que fica do corpo para esse leucócito. Então, olha que coisa interessante, tantos casamentos que terminam por coisas que ninguém sabe por quê. Vou dar um exemplo que eu dei ontem em aula. Um homem honesto, leal, fiel, trabalhador, está voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. Aí ele para no farol, no semáforo, e está lá esperando, e do lado para, no farol, um carro com uma bela de uma gata, que fica olhando para ele. Na opinião dele, olhar não arranca pedaços, né? Não é traição, porque ele jamais vai trair a esposa, mas ele olha para a mulher e admira aquela mulher bonita. A mulher lá, enquanto está lá o semáforo lá fechado, os dois estão se olhando. De repente, toca o celular dele. É a esposa. Que, estranhamente, ela está ciumenta. E ela diz a ele, amor, onde você está? Aí ele fala, eu estou no farol voltando para casa, meu amor. E ela fala, você tá dando carona para alguém? Aí ele começa a ficar nervoso. E ele diz, claro que não. Lá vem você com seu ciúme, sem qualquer função. Eu sou honesto, eu sou fiel. E para ele não traiu. Só que engraçado que não está científico na Bíblia. Mas na Bíblia fala, se você desejou, já cometeu adultério. E a palavra desejou, ela inclui o quê? Olhar e admirar. Por quê? Porque mexe com suas entranhas e os leucócitos da esposa se mexem. E ela fica mal. A esposa fica com raiva, sem saber por quê. Nessa hora, o marido, com a razão dele, porque afinal ele não traiu a esposa, ele não fez nada demais, porque olhar para ele não é traição, mas mexeu com os leucócitos dele, que mexeu as ondas vibracionais dela, da esposa. E a esposa então começa a fazer perguntinhas, irritando o marido. E ele começa a ficar tão zangado com ela, que ele começa a dizer que ela é louca, que ela é ciumenta, que ela tá parecida com a mãe, que ela precisa se tratar, que ela tá doente, e taca-lhe o telefone na cara, Desliga. Quando o marido chega em casa, ela já está zangada por duas razões. Uma, porque não foi esclarecido aqueles sentimentos ruins que ela teve. Ela acha que ele está mentindo. E a outra, porque ele a tratou mal. Daí, os dois começam num desgaste emocional muito grande. A relação vai se desgastando, porque afinal ele tem um hábito que é de olhar. Agora, se fosse ao contrário, se fosse ela está no telefone com um amigo da família, que ninguém, longe de qualquer suspeita, mas ela, lá no coração, essa esposa, ela tem uma coisa assim, ela acha esse amigo da família, vamos dizer, bonitão, legalzão, atraente, mas é amigo da família. O marido, não se sabe por quê, começa a ficar com ciúme daquele homem. E olha que aquele homem está acima de qualquer suspeita, porque ele é super decente, e a esposa também. Mas os sentimentos secretos da esposa, que ela acha que vai morrer dentro dela, porque não tem qualquer cabimento com aquele amigo da família, o marido sente nos leucócitos dele. Porque afinal ele tem parte da personalidade, das sensações e emoções da esposa dentro dele, assim como ela. Então vocês imaginem quantos e quantos casamentos acabam, namoros, noivados, por nada ou por quase nada, porque cientificamente as pessoas não têm ideia de que quando elas se conectam, elas ficam ligadas à distância, uma sentindo a outra. Tem um lado bom. O marido vai à padaria e a esposa dentro de casa pensa, ai, que vontade de um bombom. E o marido não sabe por quê, ele olha para o bombom lá na padaria e compra e fala, vou levar esse bombom para minha esposa. Quando chega lá, pai, quantas vezes você já fez isso, né? Como isso comigo? Não é? Várias vezes? Supermercado. Ontem mesmo, ela pensou num produto que eu já estava voltando para pagar pelo caixa. Aí ela lembrou do produto e eu voltei, assim, mecanicamente fui lá pegar o produto e voltei. Olha o paguei. que ela fez. Ah, você comprou isso? Não sei, deu vontade de comprar. Deu vontade de comprar, quer dizer, imagina só. Se a telepatia já é uma ciência, imagina quando vocês têm trocas de leucócitos.
Aí, muita gente, pai, ontem na aula, falou assim, ai, Cris, e agora? Como é que faz para tirar esses leucócitos da gente? Não, eles não saem mais de você. Porque os leucócitos de todas as pessoas que você beijou ou transou, vai ficar dentro de você, por uma razão. Os leucócitos, a cara do Evaldo, os leucócitos, como eles são o exército que combate as infecções, cada leucócito que é colocado para dentro, ele é recrutado no quartel-general. Ele não vai sair mais, né? Porque quem é que se desfaz todos os dias, que é renovado todos os dias? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio. Os leucócitos não, eles carregam a informação genética e o combate da infecção. Então, olha só a saída. Hein? O pessoal falou, ai, Cris, qual a saída? A saída é o seguinte, a transmutação comportamental. O que é isso? Quando você começa a evoluir espiritualmente, quando você começa a fazer a oração do perdão, papai e mamãe, onde quer que eles estejam, começa a mudar a alimentação para coisas mais leves, amar e perdoar profundamente, se espiritualizar, se desapegando das coisas do passado, de certas pessoas, não comandando mais a vida de ninguém, mas a própria vida, tentando mudar a si mesmo para melhor, as coisas começam a transformar no organismo. Há uma transmutação. Então imagine uma montanha, a montanha da evolução, né? E você começa a subir nessa montanha da evolução. O que acontece? Aquelas pessoas que você teve relação, né? Beijou, trocou saliva, trocou leucócitos, trocou personalidades que ficou ali inserido em você e na outra pessoa, vai ficando abaixo. Então você que está acima, que está evoluindo, amando, está com uma nova personalidade cheia de amor, cheia de carinho, você que vai emanar coisas boas para estas pessoas lá embaixo, vamos dizer, nas frequências vibracionais. Estas que ficaram lá embaixo, que não evoluíram, elas não têm como te afetar. Então, você está fora da frequência vibracional das pessoas que você teve relação. Então, quando você vai evoluindo, amando, perdoando, parando de criticar, parando de lamuriar, elogiando mais a vida e as pessoas, sendo uma pessoa mais gostosa, mais alegre, é claro que você perde a conexão vibracional. Então, os leucócitos seus, ainda conectados eternamente àquelas outras pessoas, você estará ajudando a evoluir essas pessoas. E os erros delas, ou as tendências ruins delas, não estarão mais indo para você, para a sua frequência vibracional. Então eu falo assim, gente, todas as pessoas promíscuas, elas têm essa coisa de distúrbios de personalidade, umas angústias estranhas, insônias, raivas repentinas. Vocês imaginam uma pessoa que sai com todo mundo, né, uma prostituta que não sabe nem com quem sai, que tipo de caráter que ela recebeu no corpo dela, então ela acaba enlouquecendo. Muitas se suicidam, muitas depressões estão correndo solto na humanidade, porque as trocas de leucócitos estão muito ferrenho. A pessoa não tem mais, não está mais, como é que fala, comedindo, não está como, não está... Ai, eu enfraqueci nas palavras. Não está sendo comedida. Não está sendo comedida, esse é o certo. Não está sendo comedida, porque assim, desde o momento que as pessoas começaram a ficar com uma carência estranha, uma carência afetiva e uma carência sexual, elas agora acham que estar com outros corpos juntos vai suprir aquele vazio da alma. A tecnologia é bastante responsável por isso. As pessoas estão muito frias nas relações. Não tem mais aquele contato amistoso, né? Claro que tem. Para mim, a maioria é do bem. A maioria ainda pensa como é importante um abraço, como é importante uma carta, às vezes, né? Com aquela energia da sua letra. Então, certas coisas não vão morrer. Então, você que está muito distante, você que fica olhando para o seu celular, escutando musiquinha na rua ou conversando com as pessoas sempre com os olhos para baixo, sempre no computador olhando para baixo, você sempre vai estar estranhamente em depressão, em desânimo, fraqueza muscular, e você precisa olhar mais para cima, para que o seu nervo óptico comece a movimentar o sistema nervoso central, produzindo cada vez mais serotonina e lítio que te traz a alegria de viver outra vez e elimina a depressão.
Vocês estão percebendo como a depressão, ela agora faz parte do mundo, né? O mundo moderno. No meu livro, Linguagem do Corpo, volume 1, que ele foi refeito, né? Foi colocado mais coisas dentro, eu acrescentei nesse volume 1, depressão e síndrome do pânico, com um CD que vem dentro do livro para relaxamento e indução hipnótica para eliminar a insônia, a enxaqueca, a depressão. É sensacional a forma com que as pessoas estão se recuperando. E lá existe passo a passo como eliminar a depressão e a síndrome do pânico. Porque as pessoas perderam um pouco o contato consigo mesmas, né? E o pior ainda, com essas trocas de leucócitos, vocês já imaginaram? Vou dar um outro exemplo. Vamos brincar. A Mariazinha amava o Pedrinho. E eles namoravam já há um bom tempo. E eles tinham aquelas trocas de leucócitos pela boca, né? O ficante, beija de lá, beija de cá, tal. Só que a Mariazinha começou a ficar muito irritada e impaciente com um tipo de comportamento do Pedrinho, que era depressivo, sempre lamuriando, sempre para baixo, sempre pessimista. E ela termina o namoro com ele. Passa-se um tempo, ela vai para uma festinha, um aniversário, e ela vê o Pedrinho. E o Pedrinho tá bonito, o Pedrinho tá alegre, e as meninas tudo em cima do Pedrinho ali. Não deu outra. Maria chega lá, pega o Pedrinho e fica com ele a noite toda lascando-lhe os beijos, trocando leucócitos. Aí no dia seguinte, ela acorda super bem, preparando-se para ir para o colégio, para a faculdade, aquela coisa toda. A vida dela estava super bem, não tinha nada de errado, harmonia na família, mas na hora do café, estranhamente, ela começa a sentir depressão, tristeza, desânimo, ficou para baixo e ela não conseguia nem ir para o colégio. Aí, ela liga para o Pedrinho de manhã para contar a ele o que ela estava sentindo. E o que ela descobre? Ele estava em depressão. Ele é que estava para baixo e ela estava só captando a energia dele. Então é muito interessante que muitas vezes vocês estão angustiados ou estão com raivas, não se sabe do quê, ou de repente ficou num mau humor que, nossa Senhora, não sabe de onde vem isso. Exagerando, dramatizando. As pessoas olham para você e falam assim, mas espera aí, o que aconteceu não foi tão grande assim, por que você está com esse sentimento tão extrapolado? Porque diversas vezes, na maioria das vezes, nós estamos sentindo o que o outro sente. Aquilo que o outro sente à distância. Então, quando você, já há muitos anos, não vê, não ouve falar sobre alguém que você teve um relacionamento, só que você começa a sonhar com essa pessoa. Você começa a lembrar estranhamente dessa pessoa, não da outra. É porque ela estava pensando ou lembrando de você. E de repente vocês se cruzam na rua, ou você fica sabendo dessa pessoa por alguém. Então, vocês imaginem agora o mundo todo conectado. Todos esses jovens que vão para festas para somar beijos, para depois tirar vantagem e contar para os colegas como se fosse um rei, um herói. Beijei 40, fiquei com 30 mulheres. Ou as mulheres, eu fiquei com, 1, 2, 3, foram 7. E elas ficam assim. Você ficou com 7 leucócitos e não sabe nem de que boca veio, de que caráter veio. E eu brinco com os adolescentes. E eu perguntei uma vez para um curso técnico, né, de garotos de 15 a 16 anos. Quem dali era mal de matemática, por exemplo, né? Alguns levantaram a mão. Aí eu perguntei em seguida. Quem é ótimo de matemática aqui? Aí um monte levantou a mão. Aí eu falei, ótimo, vocês que são péssimos em matemática, beijem aqueles bons de matemática, porque aí vocês vão adquirir parte da personalidade, da inteligência. O povo rachou o bico, mas no fundo, cientificamente, é uma verdade. Agora, você que está ouvindo a rádio, vê lá o que você vai fazer com essa informação, que não é para sair beijando não, viu? Porque as trocas de leucócitos são muito fortes, muito interessantes. E eu vou, só para encerrar, eu vou dar mais uma dica sobre isso. Vamos dizer que você está casado, bonitinho, né? Tá tudo bem, você e sua esposa. Aí você arruma
uma namoradinha fora do casamento. Pra ficar de vez em quando. Isola, ele bateu lá, isola mesmo, porque isso aí não vai dar certo, vai quebrar completamente a luz da família. Aí, você começa a ter os leucócitos da sua namoradinha e da sua esposa, claro. Aí um dia você combina com a sua esposa que você quer ter um filho. E você engravida a sua esposa. Realmente, você engravidou a sua esposa, tá tudo bonitinho e tal. O tempo passa, o nenê nasce. E o povo lá, a família, os amigos, vão visitar o seu bebezinho. Então, olha que interessante que vai acontecer. O nenê tem o rosto do pai, o corpo da mãe e o jeitinho da sua amante. Aí o povo olha assim e fala, ai, que estranho, parece que tem o jeitinho daquela vizinha ali. São os leucócitos. Quando você quer saber de quem é o filho, você faz o exame de DNA. Aí consta, é da pai X, mãe Y, beleza. Agora, ninguém faz exame de leucócitos para saber aquela criança. Vai dar uma briga esse programa de rádio hoje. Uau! Isso não tem que gerar polêmica, não. Porque isso daqui é ciência. Procurem o livro A Memória das Células, do Dr. Paul Pearson. Antigamente, esse livro tinha sido editado pela editora Mercúrio. Aí o que aconteceu? O Dr. Paul Pearson parece que faleceu o ano passado e parece que algumas editoras estão negociando com a viúva do Dr. Paul Pearson. E eu não sei se já conseguiram reeditar esse livro. Procurem no Google, procurem no Sebo, procurem em algum lugar A Memória das Células, do Dr. Paul Pearson. E vocês vão ver cientificamente, vindo de um médico, uma equipe médica, que o que eu contei tudo hoje aqui no programa é puramente científico. E por falta de informação da população, as pessoas acham que lavou, tá novo. E isso não é uma verdade. Por isso, tantas mágoas, tantas brigas, tantas perturbações, por coisas, às vezes, que as pessoas nem sabem por que estão brigando. Ciúmes por coisas que não foram vistas. Talvez nunca você consiga provar que uma pessoa está traindo. Mas ela, na verdade, para ela não está traindo, né? Mas ela está olhando para alguém. Gente, meu pai, o Francisco, ele vai passar agora a agenda do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Vamos lá, pai? Tudo bem. Vamos lá. Amanhã, dia 28, quinta-feira, às 20 horas, palestra com o astrólogo Tadeu Gasques com o tema Saiba como a astrologia pode mudar a sua vida e a de sua família. Dia 30, sábado, às 14 horas, palestra de defesa psíquica para você se proteger das forças negativas. E dia 1º de setembro, início do curso de numerologia com duração de 3 meses. Legal. Então, para vocês, ou para vocês, pegarem as informações, acesse o site. Cadê o site? www.linguagemdocorpo.com.br. Repete o site. www.linguagemdocorpo.com.br. Telefone 5082-2822, DDD 11. Vamos repetir o número. 5082-2822, DDD 11. Gente, www.linguagemdocorpo.com.br. Vocês pegarão lá. Agenda Cristina Cairo significa todos os lugares onde eu estarei no Brasil, outros estados. Quando você vê lá, Agenda Instituto, são todas as programações que tem dentro do Instituto, tá? E para quem já faz parte da turma avançada, está lá, Agenda Turma Avançada, para vocês saberem todos os dias de encontros. Então, para vocês também saberem como adquirir todos os meus livros de linguagem do corpo, além de vocês encontrarem nas grandes livrarias, vocês encontrarão na minha loja virtual, www.lojacristinacairo.com.br. Gente, um beijo no seu coração, ligue para 5082-2822 e pegue lá mais informações, tá bom? Beijo, muito obrigada, pai. Obrigado, Evaldo, e paz profunda. Até breve. Na mente aquelas outras pessoas, você estará ajudando a evoluir essas pessoas. E os erros delas, ou as tendências ruins delas, não estarão mais indo para você, para a sua frequência vibracional. Então eu falo assim, gente,
todas as pessoas promíscuas, elas têm essa coisa de distúrbios de personalidade, umas angústias estranhas, insônias, raivas repentinas. Vocês imaginam uma pessoa que sai com todo mundo, né? Uma prostituta que não sabe nem com quem sai, que tipo de caráter que ela recebeu no corpo dela? Então, ela acaba enlouquecendo. Muitas se suicidam. Muitas depressões estão correndo solto na humanidade. Porque as trocas de leucócitos estão muito ferrenho. A pessoa não tem mais, não está mais, como é que fala, comedindo, não está como, não está, eu enfraqueci nas palavras. Não está sendo comedida. Não está sendo comedida, esse é o certo. Não está sendo comedida, porque assim, desde o momento que as pessoas começaram a ficar com uma carência estranha, uma carência afetiva e uma carência sexual, elas agora acham que estar com outros corpos juntos vai suprir aquele vazio da alma. A tecnologia é bastante responsável por isso. As pessoas estão muito frias nas relações. Não tem mais aquele contato amistoso, né? Claro que tem. Para mim, a maioria é do bem. A maioria ainda pensa como é importante um abraço, como é importante uma carta, às vezes, né? Com aquela energia da sua letra. Então, certas coisas não vão morrer. Então, você que está muito distante, você que fica olhando para o seu celular, escutando musiquinha na rua, ou conversando com as pessoas, sempre com os olhos para baixo, sempre no computador, olhando para baixo, você sempre vai estar estranhamente em depressão, em desânimo, fraqueza muscular, e você precisa olhar mais para cima, para que o seu nervo óptico comece a movimentar o sistema nervoso central, produzindo cada vez mais serotonina e lítio, que te traz a alegria de viver outra vez e elimina a depressão. Vocês estão percebendo como a depressão ela agora faz parte do mundo, né? O mundo moderno. No meu livro, Linguagem do Corpo, volume 1, que ele foi refeito, né? Foi colocado mais coisas dentro, eu acrescentei nesse volume 1 depressão e síndrome do pânico, com um CD que vem dentro do livro para relaxamento e indução hipnótica para eliminar a insônia, a enxaqueca, a depressão. É sensacional a forma com que as pessoas estão se recuperando. E lá existe passo a passo como eliminar a depressão e a síndrome do pânico. Porque as pessoas perderam um pouco o contato consigo mesmas, né? E o pior ainda, com essas trocas de leucócitos, vocês já imaginaram? Vou dar um outro exemplo. Vamos brincar. A Mariazinha amava o Pedrinho. E eles namoravam já há um bom tempo. E eles tinham aquelas trocas de leucócitos pela boca, né? O ficante, beija de lá, beija de cá, tal. Só que a Mariazinha começou a ficar muito irritada e impaciente com um tipo de comportamento do Pedrinho, que era depressivo, sempre lamuriando, sempre para baixo, sempre pessimista. E ela termina o namoro com ele. Passa-se um tempo, ela vai para uma festinha, um aniversário, e ela vê o Pedrinho. E o Pedrinho tá bonito, o Pedrinho tá alegre, e as meninas tudo em cima do Pedrinho ali. Não deu outra. Maria chega lá, pega o Pedrinho e fica com ele a noite toda, lascando-lhe os beijos, trocando leucócitos. Aí no dia seguinte, ela acorda super bem, preparando-se para ir para o colégio, para a faculdade, aquela coisa toda. Bom dia Evaldo, querido. Bom dia, meu pai. Bom dia, Cristina. Tá aqui o meu pai, pai Francisco. Aí, de novo aqui comigo, graças a Deus. Não é o pai Francisco, é meu pai, né? Eu sou filha de Francisco, né? Você viu que legal? É meu irmão. Gente, bom dia, meus queridos ouvintes, leitores, alunos. Um beijo no coração de vocês. Começa novamente aqui o programa Linguagem do Corpo, toda semana, trazendo um pouquinho de autoconhecimento. Como eu gosto de que as coisas sejam explicadas, né? Porque eu não gosto de ninguém assim, vaquinha de presépio. Ainda existe vaquinha de presépio? É expressão antiga, mas... Mas existe ainda aquelas vaquinhas de que põe no presépio e fica com a cabecinha assim? Vocês estão vendo, né? Cabecinha assim? Né? Então, assim, eu gosto de explicar. E o assunto hoje, eu comentei ontem
em aula, que são sobre os leucócitos. Calma, não se apavore. Os leucócitos são só os glóbulos brancos, né? Aqueles que combatem as infecções orgânicas. E é interessante que o Dr. Paul Pierson, né, dos Estados Unidos, que escreveu um livro há muitos anos chamado A Memória das Células, ele explicou cientificamente esse efeito dos leucócitos quando as pessoas se beijam na boca. Agora que vai pegar. Ui! Olha só. E essa coisa edificante, vocês vão começar a diminuir, viu? Sabendo cientificamente o que acontece. Nos glóbulos brancos ficam ali todas as informações genéticas, né? Pelo DNA. Então, quando você tem relação sexual com trocas de fluidos e até transplantes de órgãos, né? E beijo na boca, você adquire parte da personalidade, da memória, né? Dos pensamentos, das intenções da outra pessoa. Então, o Dr. Paul Pierson, ele fez uma experiência fantástica para poder iniciar, porque ele viu uma coisa interessante que aconteceu com ele mesmo. Ele nunca havia escrito um livro. E depois que ele foi transplantado com uma válvula do coração de um escritor, ele passou a escrever livros. Ele achou interessante as novas tendências dele. E uma vez ele também fez o transplante de um coraçãozinho de uma menina de 8 anos. E essa menina de 8 anos, ela voltou do hospital, tudo bacana, o organismo não rejeitou aquele coraçãozinho novo, estava tudo bem. Só que todas as noites ela tinha um sonho com o mesmo homem e ela contava para o pai e para a mãe. O pai não deu muita atenção, mas a mãe começou a intuir que tinha alguma coisa estranha ali. E aí a mãe, por intuição, levou a filhinha de 8 anos à delegacia. E lá a menina descreveu o rosto do homem, o corpo do homem, que ela sonhava todas as noites após a cirurgia. E então o delegado, que era colega ali da família, mandou buscar, né? Vamos tentar. E acharam. Foi o homem que assassinou a outra menininha de 8 anos que doou o coração para esta. Então a memória celular que estava no sangue ali do coraçãozinho da menina assassinada caiu na corrente sanguínea da menininha que estava com o coração. E ela começou a ter as sensações, as visões e tal. Então ela começou a ver. Tem até um filme que fizeram como ficção, que é... Como é que chama? Quem é que lembra? Pelo amor de Deus, me fale o nome. Aquela mulher que recebeu a córnea de um assassino. E ela começou a ver todo o crime que este homem cometeu. Começou a revelar coisas. Fizeram um filme como ficção. Eu não sei se é Olho da Maldição, sei lá como é que é. E, na verdade, isso é uma realidade. Aí o Dr. Paul Pierson, a vida dela estava super bem, não tinha nada de errado, harmonia na família, mas na hora do café, estranhamente, ela começa a sentir depressão, tristeza, desânimo, ficou para baixo. E ela não conseguia nem ir para o colégio. Aí, ela liga para o Pedrinho de manhã para contar a ele o que ela estava sentindo. E o que ela descobre? Ele estava em depressão. Ele é que estava para baixo e ela estava só captando a energia dele. Então é muito interessante que muitas vezes vocês estão angustiados ou estão com raivas, não se sabe do quê, ou de repente ficou num mau humor que, nossa Senhora, não sabe de onde vem isso. Exagerando, dramatizando. As pessoas olham para você e falam assim, mas espera aí. O que aconteceu não foi tão grande assim. Por que você está com esse sentimento tão extrapolado? Porque diversas vezes, na maioria das vezes, nós estamos sentindo o que o outro sente. Aquilo que o outro sente à distância. Então, quando você, já há muitos anos, não vê, não ouve falar sobre alguém que você teve um relacionamento, só que você começa a sonhar com essa pessoa. Você começa a lembrar estranhamente dessa pessoa, não da outra. É porque ela estava pensando ou lembrando de você, e de repente vocês se cruzam na rua, ou você fica sabendo dessa pessoa por alguém. Então, vocês imaginem agora o mundo todo conectado. Todos esses jovens que vão para festas para somar beijos, para depois tirar vantagem e contar para os colegas como se fosse um rei, um herói,
Beijei 40. Fiquei com 30 mulheres. Ou as mulheres, eu fiquei com, deixa eu ver, 1, 2, 3, foram 7. E elas ficam assim. Você ficou com 7 leucócitos e não sabe nem de que boca veio, de que caráter veio. E eu brinco com os adolescentes. E eu perguntei uma vez para um curso técnico, né, de garotos de 15 a 16 anos. Quem dali era mal de matemática, por exemplo, né? Alguns levantaram a mão. Aí eu perguntei em seguida, quem é ótimo de matemática aqui? Aí um monte levantou a mão. Aí eu falei, ótimo, vocês que são péssimos em matemática, beijem aqueles bons de matemática, porque aí vocês vão adquirir parte da personalidade, da inteligência. O povo rachou o bico, mas no fundo, cientificamente, é uma verdade. Agora, você que está ouvindo a rádio, vê lá o que você vai fazer com essa informação, que não é para sair beijando não, viu? Porque as trocas de leucócitos são muito fortes, muito interessantes. E eu vou, só para encerrar, eu vou dar mais uma dica sobre isso. Vamos dizer que você está casado, bonitinho, né? Tá tudo bem, você e sua esposa. Aí você arruma uma namoradinha fora do casamento. Pra ficar de vez em quando. Isola, ele bateu lá, isola mesmo, porque isso aí não vai dar certo, vai quebrar completamente a luz da família. Aí, você começa a ter os leucócitos da sua namoradinha e da sua esposa, claro. Aí um dia você combina com a sua esposa que você quer ter um filho. E você engravida a sua esposa. Realmente, você engravidou a sua esposa, tá tudo bonitinho e tal. O tempo passa, o nenê nasce. E o povo lá, a família, os amigos, vão visitar o seu bebezinho. Então, olha que interessante que vai acontecer. O nenê tem o rosto do pai, o corpo da mãe e o jeitinho da sua amante. Aí o povo olha assim e fala, ai que estranho, parece que tem o jeitinho daquela vizinha ali. São os leucócitos. Quando você quer saber de quem é o filho, você faz o exame. Ele pegou um pouquinho da saliva de um voluntário e colocou dentro de um tubo de ensaio e colocou no laboratório em observação. Aí o voluntário ficou numa sala, também em observação, assistindo um filme muito pesado de terror. E o voluntário, quando tomou um susto com uma cena, o leucócito dele reagiu lá no laboratório. Aí o Dr. Paul Pearson e a equipe médica acharam muito estranho aquilo. Como é que pode se estar separado do homem, né? Aí levaram o tubo de ensaio com saliva, leucócito do voluntário, 90 quilômetros longe do voluntário. Tá, ficaram lá em observação. Quando o voluntário tomou outro susto com uma cena pesada, o leucócito lá no laboratório, 90 quilômetros longe, reagiu novamente. E o Dr. Paul Pearson começou a se aprofundar nessas experiências. Então, ele deixa muito bem claro que existe uma onda eletromagnética que fica do corpo para esse leucócito. Então, olha que coisa interessante. Tantos casamentos que terminam por coisas que ninguém sabe por quê. Vou dar um exemplo que eu dei ontem em aula. Um homem honesto, leal, fiel, trabalhador, está voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. Aí ele para no farol, né, no semáforo, e está lá esperando, e do lado para, no farol, um carro com uma bela de uma gata, que fica olhando para ele. Na opinião dele, olhar não arranca pedaços, né? Não é traição, porque ele jamais vai trair a esposa, mas ele olha para a mulher e admira aquela mulher bonita. A mulher lá, enquanto está lá o semáforo lá fechado, os dois estão se olhando. De repente, toca o celular dele. É a esposa. Que, estranhamente, ela está ciumenta. E ela diz a ele, amor, onde você está? Aí ele fala, eu estou no farol voltando para casa, meu amor. E ela fala, você tá dando carona para alguém? Aí ele começa a ficar nervoso. E ele diz, claro que não. Lá vem você com seu ciúme, sem qualquer função. Eu sou honesto, eu sou fiel.
E para ele não traiu. Só que engraçado que não está científico na Bíblia, mas a Bíblia fala, se você desejou, já cometeu adultério. E a palavra desejou, ela inclui o quê? Olhar e admirar. Por quê? Porque mexe com suas entranhas e os leucócitos da esposa se mexem. E ela fica mal. A esposa fica com raiva, sem saber por quê. Nessa hora, o marido, com a razão dele, porque afinal ele não traiu a esposa, ele não fez nada demais, porque olhar para ele não é traição, mas mexeu com os leucócitos dele, que mexeu as ondas vibracionais dela, da esposa. E a esposa então começa a fazer perguntinhas, irritando o marido. E ele começa a ficar tão zangado com ela, que ele começa a dizer que ela é louca, que ela é ciumenta, que ela tá parecida com a mãe, que ela precisa se tratar, que ela tá doente, e taca-lhe o telefone na cara, né? Desliga. Quando o marido chega em casa, ela já está zangada por duas razões. Uma, porque não foi esclarecido aqueles sentimentos ruins que ela teve. Ela acha que ele está mentindo. E a outra, porque ele a tratou mal. Daí, os dois começam num desgaste emocional muito grande. A relação vai se desgastando, porque afinal ele tem um hábito que é de olhar. Agora, se fosse ao contrário, se fosse ela está no telefone com um amigo da família, que ninguém, assim, longe de qualquer suspeita, mas ela, lá no coração, essa esposa, ela tem uma coisa assim, ela acha esse amigo da família, vamos dizer, bonitão, legalzão, né, atraente, mas é amigo da família. O marido, não se sabe por quê, começa a ficar com ciúme daquele homem. E olha que aquele homem está acima de qualquer suspeita, porque ele é super decente, e a esposa também. Mas os sentimentos secretos da esposa, que ela acha que vai morrer dentro dela, porque não tem qualquer cabimento com aquele amigo da família, o marido sente nos leucócitos dele. Porque afinal ele tem parte da personalidade, das sensações e emoções da esposa dentro dele, assim como ela. Então vocês imaginem quantos e quantos casamentos acabam, namoros, noivados, por nada ou por quase nada, porque cientificamente as pessoas não têm ideia de que quando elas se conectam, né, elas ficam ligadas à distância, uma sentindo a outra. Tem um lado bom. O marido vai à padaria e a esposa dentro de casa pensa, ai, que vontade de um bombom. E o marido não sabe por quê, ele olha para o bombom lá na padaria e compra e fala, vou levar esse bombom para minha esposa. Quando chega lá, né, pai, quantas vezes você já fez isso, né? É comum isso comigo. Não é? Várias vezes? Supermercado. Ontem mesmo, ela pensou num produto que eu já estava voltando para pagar pelo caixa. Aí ela lembrou do produto e eu voltei, assim, mecanicamente fui lá pegar o produto e voltei. Olha o paguei. que ela fez. Ah, você comprou isso? Não sei, me deu vontade de comprar. Deu vontade de comprar, quer dizer, imagina só. Se a telepatia já é uma ciência, imagina quando vocês têm trocas de leucócitos. Aí, muita gente, pai, ontem na aula, falou assim, ai, Cris, e agora? Como é que faz para tirar esses leucócitos da gente? Não, eles não saem mais de você. Porque os leucócitos de todas as pessoas que você beijou ou transou, vai ficar dentro de você, por uma razão. Os leucócitos, a cara do Evaldo, os leucócitos, como eles são o exército que combate as infecções, cada leucócito que é colocado para dentro, ele é recrutado no quartel-general. Ele não vai sair mais, né? Porque quem é que se desfaz todos os dias, que é renovado todos os dias? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio. Os leucócitos não, eles carregam a informação genética e o combate da infecção. Então, olha só a saída. Hein? O pessoal falou, ai, Cris, qual a saída? A saída é o seguinte, a transmutação comportamental. O que é isso? Quando você começa a evoluir espiritualmente, quando você começa a fazer a oração do perdão, papai e mamãe, onde quer que eles estejam, começa a mudar a alimentação para coisas mais leves, amar e perdoar profundamente, se espiritualizar, se desapegando das coisas do passado, de certas pessoas, não comandando mais a vida de ninguém, mas a própria vida, tentando mudar a si mesmo para melhor, as coisas começam a transformar no organismo. Há uma transmutação. Então imagine uma montanha, a montanha da evolução, né? E você começa a subir nessa montanha da evolução. O que acontece? Aquelas pessoas que você teve relação, né? Beijou,
trocou saliva, trocou leucócitos, trocou personalidades que ficou ali inserido em você e na outra pessoa, vai ficando abaixo. Então você que está acima, que está evoluindo, amando, está com uma nova personalidade cheia de amor, cheia de carinho, você que vai emanar coisas boas para estas pessoas lá embaixo, vamos dizer, nas frequências vibracionais. Estas que ficaram lá embaixo, que não evoluíram, elas não têm como te afetar. Então, você está fora da frequência vibracional das pessoas que você teve relação. Então, quando você vai evoluindo, amando, perdoando, parando de criticar, parando de lamuriar, elogiando mais a vida e as pessoas, sendo uma pessoa mais gostosa, mais alegre, é claro que você perde a conexão vibracional. Então, os leucócitos seus, ainda conectados eternamente,